Por que que o número 7 é o mais citado nos livros religiosos antigos? Porque o processo de iluminação dos homens é o processo do homem se autoconhecer. E esse processo de se autoconhecer é o homem conhecer suas 7 composições, pois o homem é composto de 7 composições, sendo uma delas material, que é o corpo físico, e as outras 6 são composições metafísicas, no caso a mente, o espírito, a vontade, a percepção, a consciência e a essência. Se você está aqui na matéria presente no planeta Terra, o teu objetivo principal de vida é esse, é se autoconhecer. Uma grande pergunta é: a construção do conhecimento, ela é algo físico ou metafísico? Isso vai ditar muito como as universidades se movem. E vamos lá, o que é o conhecimento? Conhecimento é diante de um problema você ir sentindo a solução. E para achar a solução de um problema, você tem que achar a causa dele. Porém, o mundo físico funciona através de causas gerando consequências. Logo, para você ir da consequência para as causas, você tem que ir sentido oposto ao funcionamento do mundo físico. Logo, a construção do conhecimento, ela é metafísica. Uma coisa é certa: se não tem nada na mente, não tem como a mente ter problemas. Então, um caminho certo para ir com os pensamentos é ir atrás do nada, que é a mesma coisa que cessar a mente. E o que acontece quando você cessa a mente? Quando você cessa a mente, os pensamentos que te fazem confundir com a matéria são eliminados. Então todo aquele apego material que você construiu, ele vai sendo eliminado. E automaticamente você consegue diferenciar a mente, que é algo metafísico, do corpo material. E você se torna um homem menos confuso. Uma das grandes perguntas das diferentes religiões é o que é o espírito. O espírito é o corpo transparente que o homem tem dentro do seu corpo e é moldado pela periferia interna do seu corpo material. E através do espírito, o homem controla o sentir. Então, o modo como nós sentimos nosso próprio corpo é controlado através do nosso próprio espírito. Muita gente tem dificuldade em encontrar uma fórmula para controlar os pensamentos. E uma forma é você pensar a partir do sentir a si mesmo sem se agredir. Porque conforme você pensa assim, você está pensando sobre um estado em que você está sentindo o seu próprio corpo material com o seu próprio espírito. Então tu pensa a partir de um ponto de firmeza. Como desde o primeiro vídeo está aplicando ordens que faz perceber cada uma das composições humanas, então já percebeu a matéria, já percebeu a mente, já percebeu o espírito. Então agora consegue diferenciar o que é não se perceber para o começar a se perceber. E jogando a intenção nesse sentido, ativa a quarta composição, que é a vontade. Aí começa a perceber a quarta composição, que é a intenção no sentido da realidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é o ver e o ouvir metafísico. Aí, como já está lidando com uma composição física, que é o corpo material, está lidando agora com mais 3 composições metafísicas, no caso a mente, o espírito e a vontade. Então começa a ter muito mais visões e audição metafísica. E aí, como controlar essa audição e essa visão quando as coisas incomodam? A forma para controlar quando incomoda na audição é focar com a intenção atrás do olho. E quando incomodar no ver metafísico, tu se controla atrás da audição, joga toda a intenção atrás da audição. E aí entre esse ver e o ouvir, tu encontra um equilíbrio onde você controla totalmente a mediunidade. Quando a mediunidade abre, pode ser algo muito estranho para algumas pessoas. Então é legal saber diferenciar o que é uma esquizofrenia de uma mediunidade. E se a mente está no nada, então o problema não está partindo dos pensamentos. Logo, é uma mediunidade. E aí, se está tendo alguma perturbação na audição e visão metafísica, já é legal cumprir a ordem do último vídeo, que é
Se o incômodo está muito forte na parte auditiva metafísica, foca com a intenção por trás do olho. E se está vendo muita coisa que perturba no metafísico, aí você foca com a intenção atrás do ouvido. E assim, entre o ver e o ouvir metafísico, tem o controle, o equilíbrio da mediunidade. Como já se relaciona há um bom tempo com a composição material e três composições metafísicas, no caso a mente, o espírito e a vontade, então as percepções da realidade metafísica se tornam cada vez mais claras. Já tem a mediunidade aberta também, e nessa relação entre o físico e o metafísico tem que aprender a lidar com esses dois mundos sem se perder. E a técnica para isso é se perceber percebendo, se manter nessa condição. Por quê? Porque o se perceber faz colocar a intenção para o interno, e o percebendo você não exclui a intenção da matéria. Mantendo na condição de se perceber percebendo, as duas camadas perceptivas se tornam mais nítidas. E aí você consegue perceber a sua quinta composição humana, que é a percepção. Lembrando que a gente já percebeu a matéria, a mente, o espírito, a vontade, e agora é a percepção, que ela é formada pela camada, ela é como se fosse dois ovos transparentes por cima do homem. Então, com um ovo transparente mais interno você percebe a camada física, e com o ovo mais externo tu percebe a camada metafísica. E no meio dessas duas camadas fica o linear perceptivo, que é onde se encontram as ideias fixas. No caso, seriam os arquétipos. Ou, por exemplo, esses arquétipos aqui. E é isso. Conforme se relaciona com a quinta composição, que é a percepção, a guerra da Matrix, que é a guerra da ilusão versus a realidade, fica mais nítida. E o que seria a ilusão? A ilusão são essas lombadas que ficam na percepção humana. Essas lombadas, elas fazem ter uma distância entre a percepção de si mesmo e a percepção de fora, tanto na matéria quanto no metafísico. E conforme está conhecendo as 7 composições, passando pela teoria do tudo, no caso até aqui, as composições são a matéria, a mente, o espírito, a vontade e a percepção. Conforme conheceu cada uma das composições, comprova que está percebendo mais a realidade. E isso acontece porque a estrutura da percepção vai eliminando as ilusões. Então acontece como no estudo perceptivo. E aí percebe melhor a realidade. Como funciona o efeito das plantas enteógenas? As plantas enteógenas, elas amolecem as duas camadas perceptivas, e essas camadas recebem a ação de uma força. Elas recebem a ação de uma força, e essas forças atuam sobre as lombadas perceptivas. No caso das lombadas, como eu expliquei no vídeo da Matrix, essas lombadas são as ilusões. Então as ilusões acabam sofrendo uma ação intensa da força, e aí o homem acaba identificando essas ilusões, e quando ele identifica a causa do problema, ele consegue eliminar o problema. E aí essas lombadas vão sendo eliminadas, como está aqui, ó, até deixar a camada perceptiva lisa, as duas camadas perceptivas lisas. E é isso. Quando está se relacionando com a percepção, é importante perceber que a percepção é composta de ideias.
E as ideias são os pensamentos complexos que o homem já tem formado. E é bom perceber quais ideias fazem se sentir mais vivo e se manter só com essas ideias e eliminar as outras. Conforme está indo buscando as ideias mais claras dentro da percepção, uma ideia se destaca de todas as outras como sendo a mais clara existente, e essa ideia vem de forma incorporada. Essa ideia é a composição consciência, que é a sexta composição humana. E na hora que você percebe essa ideia, você vai sentir como se fosse uma energia no seu cérebro, uma energia na sua cabeça, você vai sentir algo bem destacado. E daí pra frente, se continuar indo no sentido da realidade, tu vai sentir cada vez melhor essa energia. Então agora você está lidando com a sexta composição, que é a consciência. Com a sexta composição humana ficando mais nítida, no caso aqui, a sexta composição é a consciência, tu consegue controlar melhor o seu foco perceptivo nas relações entre tempo e espaço da realidade metafísica. Então tu consegue controlar o teu foco para perceber mais perto ou mais longe na relação tempo e espaço. E é interessante perceber esse atributo da consciência. Até agora já está relacionando com 6 composições humanas, no caso a matéria, a mente, o espírito, a vontade, a percepção e a consciência, e lidando com a consciência, começa a entender como que é o mecanismo natural da evolução dentro do metafísico. E esse mecanismo é passar diversas vezes entre os 4 mundos metafísicos. No caso aqui, então você desce, sobe, passando pelos 4 mundos. E isso faz com que nos mundos baixos você tenha que ter firmeza, né, para lidar com as coisas que estão tentando você. E nos mundos mais altos, nos locais da intuição, você consegue ficar mais tranquilo, que é só a sensação de luz. E lidando diversas vezes com esses mundos, você percebe algo pelo qual você tem que se prender para lidar principalmente nos mundos mais baixos, que é algo que te dá firmeza para lidar com as coisas mais terríveis, o metafísico. E no caso, essa é a essência, que é uma energia imutável. Logo, se ela é imutável, nada consegue alterá-la, e ela é a coisa mais forte existente. Então até agora passou pelas 6 composições e agora está conhecendo a 7ª composição. Então conheceu o homem por completo, que é uma composição física e 6 metafísicas. Conforme começa a se relacionar com a 5ª composição humana, no caso a percepção, fica muito nítido que a realidade metafísica é dividida em 4 mundos, sendo eles o mundo da tentação, que é o mundo onde tem os seres com a intenção descontrolada. Aí tem o mundo da intenção, que são seres que estão buscando evolução, que estão buscando controlar o próprio foco perceptivo. E aí tem o mundo da atenção, que são onde estão os seres que têm uma intenção a partir do ponto onde não deixam de se perceber a si mesmos. E tem os seres da intuição, que são seres que já lidam há muito e muito tempo com a atenção e acabam evoluindo para a intuição. Então, conforme adentra na realidade metafísica, é interessante perceber que ela é dividida em 4 mundos. Conforme conhece as 7 composições humanas, vai percebendo cada vez mais a realidade metafísica
E na realidade metafísica vai ter contato com diversos arquétipos. Esses arquétipos são ideias ordenadas que trazem ordem para as condutas humanas. E esses arquétipos também estão descritos em diversas culturas antigas, nos monumentos de pedras, nas diversas pirâmides espalhadas pelo mundo todo. Então, no processo do homem se conhecer, ele também, tendo contato com esses arquétipos e identificando esses arquétipos nas culturas antigas, ele consegue entender o tipo de ordenamento que as culturas antigas seguiam. E dessa forma ele consegue entender a conduta das antigas culturas. Então o processo de se autoconhecer, ao mesmo tempo, faz conhecer a história da humanidade. Qual que é o problema na visão de conhecimento das universidades atuais que dificultam delas chegarem na principal teoria do mundo, que é a teoria do tudo? Primeiro, tem a questão dos físicos aceitarem a realidade metafísica como realidade. E segundo, tem a questão da visão psiquiátrica do homem, que é uma visão de um homem composto de duas composições, sendo elas matéria e mente, sem saberem explicar direito se a mente é material, ou se a mente é metafísica, ou se a mente é material e metafísica. E em terceiro tem a questão das plantas enteógenas, pois como a maioria dos homens tem as duas camadas perceptivas estagnadas, e para estudar a teoria do tudo ele tem que amolecer essas duas camadas perceptivas, e as únicas coisas que amolecem essas únicas camadas perceptivas fora do homem são as plantas enteógenas. Então, pela dificuldade em estudar as plantas enteógenas dentro das universidades, elas dificultam do homem amolecer essas duas camadas perceptivas para conseguir estudar a teoria do tudo. E como que seria de forma científica estudar a teoria do tudo? Teria que estudar, pedir para um grupo de homens aplicarem as ordens que ativam cada uma das composições metafísicas e pegar os relatos deles, das percepções metafísicas que eles vão tendo, e conforme acontece o relato, no mesmo tempo tem que captar as atividades neurais da pessoa e depois traçar um paralelo entre as descrições metafísicas semelhantes para ver se também as atividades neurais das diferentes pessoas também são semelhantes. Então seria através da neurociência o estudo da teoria do tudo. Então tem 3 problemas aí na questão do conhecimento da universidade para chegar na teoria do tudo, que é a questão da física, né, aceitar a metafísica. Depois a questão da psiquiatria, que tem uma visão que o homem é composto de 2 composições, quando na verdade o homem é composto de 7 composições. E depois tem a questão da dificuldade que as universidades colocam para estudarem plantas enteógenas, como por exemplo a cannabis. Então esses três desafios precisam ser quebrados para que a universidade chegue na principal teoria, né? Que é, no caso, a teoria do tudo. Muita gente imagina que a teoria do tudo vai ser do campo da física, principalmente vários físicos, né? O Einstein imaginava que a teoria do tudo era do campo da física, o Stephen Hawking também imaginava que a teoria do tudo era do campo da física.
E ainda hoje muitos físicos acham que a teoria do tudo vai ser do campo da física, quando na realidade a teoria do tudo ela é metafísica. Começa que porque para ser a teoria do tudo, ela tem que ser a teoria de causa mais profunda existente. E para ir nas causas mais profundas existentes, tu tem que jogar a tua intenção para o sentido do funcionamento da causa. E como o mundo físico funciona por causa gerando consequência, para ir da consequência para o sentido da causa e achar a causa mais profunda, você tem que fazer o sentido oposto do funcionamento da realidade física. Logo, ela não é física, ela é metafísica. Então começa por aí. E indo no sentido das causas mais profundas existentes, a gente tem que achar da onde parte o princípio de todos os conhecimentos. Só assim para achar a teoria do tudo. E os conhecimentos, eles partem de dentro do homem. E como é que funciona essa construção dos conhecimentos? Os conhecimentos são construídos pelas relações entre as 7 composições. Então, no caso aqui, as composições humanas são a matéria, a mente, o espírito, a vontade, a percepção, a consciência e a essência. E você tem que interagir essas 7 composições para tirar o máximo possível da racionalidade. Então é daí que parte os conhecimentos. Porém, para relacionar essas 7 composições e fazer elas interagirem, tu tem que conhecer elas antes. E o caminho para conhecer elas é nesse caminho que eu acabei de falar, que começa pela composição matéria e vai indo mente, espírito, vontade, percepção, consciência e essência. Então, o princípio de todos os conhecimentos é essa ordem, porque só passando por essa ordem que tu consegue interagir suas composições, tu consegue, quer dizer, conhecer suas composições para interagir essas composições e fabricar o conhecimento. Então, o princípio de todo conhecimento é a ordem para conhecer as 7 composições. No caso, seria todos esses vídeos que eu expliquei até agora. E é isso. Isso é a teoria do tudo. É essa ordem. A teoria do tudo ela é tanto científica, pois dá para estudar ela dentro da neurociência, né, que é estudando os relatos metafísicos e as atividades neurais das diferentes pessoas para ver se os relatos semelhantes têm também as atividades neurais semelhantes. E aí traça um paralelo entre as diferentes pessoas para fazer uma análise científica e falar do metafísico como uma realidade. Aí, conforme cumpre as ordens metafísicas, para ativar cada uma das composições, as camadas perceptivas humanas vão se amolecendo, e essas camadas, que são a camada que faz perceber a realidade metafísica e a camada que faz perceber a realidade física, elas vão se amolecendo e vão se unindo. E aí acontece o processo de religar dessas camadas, que é o processo religioso. E para estudar a teoria do tudo dentro da neurociência, as pessoas vão ter que cumprir as ordens internas que fazem ativar as composições metafísicas. E cumprir essas ordens internas é viver uma filosofia de vida, que é a filosofia da teoria do tudo. Então o estudo da teoria do tudo ela é tanto filosófica, pois vive uma filosofia de vida onde as ordens internas servem para ativar as composições metafísicas. Ela é científica, pois é estudada na neurociência. E ela é religiosa, pois o homem religa suas 2 camadas perceptivas durante o processo do estudo da teoria do tudo. Então ela é tanto filosófica, quanto científica, quanto religiosa.
Essa daqui é uma imagem do livro Saltério Triplo Anglo-Catalão. Talvez seja a única imagem que demonstra um ritual cristão por completo. E no caso aqui, no primeiro círculo, tu vê Jesus dentro de 7 círculos. Que é o quê? Que é o princípio do cristianismo. E o princípio do cristianismo é o homem conhecer suas 7 composições, que é o que eu venho descrevendo até agora nos vídeos. E aí você vai ver o compasso em uma das mãos e a balança na outra mão, representando a justiça, e o compasso representando Deus, que é o compasso serve para fazer o círculo, que é a forma perfeita. No caso, eles utilizavam um círculo para representar Deus. Aí no segundo círculo tá a palavra, que ele está segurando um livro na mão e apontando para o céu, que é o céu é a realidade metafísica, né? É a realidade que está além da realidade física, então é a realidade metafísica. E aí ele está com um livro na outra mão, que é o livro que te leva até o céu. No caso aqui é esse livro que eu estou usando. Aí depois você vai ver no terceiro quadrinho, que é Cristo, com 4 cogumelos embaixo, que é um fungo enteógeno que eles utilizavam no ritual. Por que eles utilizavam esse fungo? Porque o fungo enteógeno, assim como todas as plantas enteógenas, eles amolecem as 2 camadas perceptivas humanas, permitindo religar as 2 camadas. Então, tu faz um movimento religioso, que é o movimento de religar as 2 camadas perceptivas, tanto a camada que percebe a matéria, quanto a camada que percebe o metafísico. Aí no quarto quadrinho, tu vê o sol de um lado, a lua do outro, 4 cogumelos, o livro, e ele apontando para o céu. Aí no quinto, no mesmo local onde tem os cogumelos, está os animais. Por que está os animais? Porque os animais eram os códigos antigamente utilizados para se referir às plantas enteógenas. Por quê? Porque antigamente os cristãos eram perseguidos. Os cristãos e os essênios e outras tribos eram perseguidas porque consumiam plantas enteógenas, no caso aqui o cogumelo, que são fungos enteógenos. E por causa da perseguição, eles utilizavam nomes de animais para se referir às plantas enteógenas. É por isso, por exemplo, que na Bíblia você vê muito escrito sobre emolar o animal no Holocausto Pacífico. Isso significa o que é o Holocausto Pacífico? O Holocausto Pacífico é o Holocausto interno. É aqueles momentos difíceis que o homem passa dentro de si, pois está no metafísico, e precisa aprender com aquilo. E eles falavam em emolar o animal, que significaria utilizar uma planta enteógena. Aí como eles falavam sobre animais, eles conseguiriam conversar sobre seus rituais dentro das sociedades, sem que ninguém os perseguisse. Por isso que um dos principais códigos bíblicos é esse daí. É a representação dos animais como sendo plantas enteógenas. Só de saber esse código, você já consegue traduzir boa parte da Bíblia. E aí depois tem o sexto quadrinho, que é a mesma coisa, junto com os animais. Aí depois, lá embaixo, no sétimo quadrinho, tem representação de Deus sobre as pessoas, abençoando elas. E com uma mão sobre um anjo, com uma mão sobre o casal, que seria no caso a representação de Adão e Eva, são os homens e as mulheres. E aí ele, no oitavo quadrinho, tá ele demonstrando a planta de poder, que é uma planta enteógena. Adão e Eva, para conhecer essa planta, eles deveriam jogar sua intenção no conhecimento. E aí a gente vai para o nono quadrinho, que tem a serpente. A serpente, em todas as culturas, ela representa a intenção. Então, essa planta, que seria a planta enteógena, que Deus deu para Adão e Eva, ela serviria para eles guiarem sua própria intenção. E aí a gente vai pro 10º quadrinho. No 10º quadrinho está Deus
indo atrás deles com uma espada, e eles estão tampando as duas partes deles, que significaria que eles fazem a abstinência do ato. Então ali está representando que para fazer o ritual eles teriam que ficar 3 dias antes sem o ato, sem pensar no ato e sem fazer o ato. E aí tem eles ali no 11º quadrinho, eles estão trabalhando na terra, que eram os 3 dias que eles iam ficar sem o ato, sem pensar o ato. Eles trabalhavam, tem a mulher cuidando das crianças e o pai trabalhando na terra. Então eles tiravam esses 3 dias para trabalhar, e aí depois o ritual, como a representação da flor da cannabis sobre a mesa. Aí esse ritual envolvia cânticos em forma de poema, é muito parecido com os poemas que estão escritos nos manuscritos do Mar Morto. Eles faziam normalmente esses cânticos em volta de uma mesa redonda e consumiam plantas enteógenas. Aí antes disso ficavam 3 dias sem praticar o ato e sem pensar no ato, e aí acontecia o ritual com a planta, e depois 3 dias depois eles ficavam também sem pensar e sem fazer o ato. Depois o ritual, então era um ritual que envolvia 7 dias, e só um dia eles consumiam plantas enteógenas, faziam o ritual com os cânticos. Os outros eram só a abstinência do ato. E é isso, agora está explicado como que é um ritual cristão, pela primeira vez está explicado. O ritual e o principal código, né, que são os animais, que representavam as plantas enteógenas. Agora já dá para traduzir também boa parte da Bíblia. E o que representa esse sol e a lua que ficou eu falar no outro vídeo? Representa essa passagem. Lembra no vídeo que eu falo dos quatro reinos? Que é o mundo da tentação, depois o mundo da intenção, depois o mundo da atenção e por último lá em cima o mundo da intuição. Então aí eu falo naquele vídeo que você desce e sobe, conforme tu tá conhecendo o metafísico, tu desce e sobe nesse reino, nesses reinos. E o sol e a lua é isso, é essa subida e descida que tu vai fazer entre a luz lá em cima e a escuridão aqui embaixo. A luz lá em cima tu vai estar mais tranquilo, né? Tu vai ter visões bonitas e mirações bonitas. E lá embaixo tu trabalha mais com a força, né? Os seres vão testar a sua força e tua resistência. Então tu tem que ter a firmeza quando tu tá passando lá embaixo, nos reinos da tentação. Então, por que falam que o cristianismo é a doutrina do mundo? Porque qualquer homem que buscar o conhecimento e ele conseguir atingir os patamares dos altos graus de conhecimento, que seriam as causas mais profundas, ele vai chegar na teoria do tudo e vai chegar no conhecer das 7 composições. Então, por isso que é uma doutrina do mundo, que é o conhecer do homem. Isso é bem interessante, né? Outra coisa, a gente não pode esquecer, que igual eu falei no vídeo sobre como pesquisar a teoria do tudo no meio científico, lá eu explico como o conhecer das 7 composições ele é tanto científico, quanto religioso, quanto filosófico. Então, o estudo das 7 composições, ou estudo cristão, o estudo da teoria do tudo, da teoria mais profunda existente, que é o estudo do homem, esse estudo ele é tanto religioso, quanto filosófico, quanto científico. Então o cristianismo ele é um estudo religioso, filosófico e científico. Aí para quem quiser saber mais é só pegar o vídeo em que eu falo sobre como estudar a teoria do tudo dentro da ciência, que lá eu explico certinho. Tem uma coisa interessante no estudo cristão, que ele é um estudo de causalidade, né? Primeiro, que
o estudo das 7 composições é o estudo da teoria do tudo, né? Então o cristianismo ele trabalha com a teoria mais profunda existente, que é o conhecimento do homem. E aí do lado você tem o compasso, né, que faz a fórmula perfeita, que é o círculo, que é a fórmula que representa Deus. E você tem a balança da justiça, né, que se você pegar os outros vídeos que explicam o processo para conhecer as 7 composições, tu vai ver que tem uma série de ordens, né, uma série de ordenamentos que tu vai aplicar internamente. E essas ordens é o que vai te trazer a noção de ser justo, a noção de justiça. Então é por isso que tem a balança da justiça, aqui junto com os 7 círculos.